Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes com vocês. Eu vou dar início agora ao nosso estudo do mercado. Hoje, o tema da vez é o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos e como isso afeta a economia mundial e principalmente a nossa economia, o nosso mercado aqui interno. Eu quero saber de vocês se o áudio e o vídeo está ok para a gente dar continuidade. Legal. Áudio ok, Luiz Peren, obrigado. Guest ok. Áudio ok, Rê. Samuel Iniciante ok. Afonso Castro. Nicole. Beleza. Pessoal sinalizando aí que o áudio está ok, vídeo ok, tudo ok. Valeu, Pedro. Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, nós temos dois day trades em aberto. Compra no dólar, 3125, com preço máximo em 3126,50. Buscamos o objetivo em 3135, 10 pontos de objetivo, com stop em 3119,50. O S&P também está com a oportunidade de day trade em aberto. Nós recomendamos compra no patamar de 2383. Até 2383,50 vale a entrada. Nosso stop fica em 2377. Lembrando que o S&P, pessoal, é um contrato futuro que acompanha o mercado acionário norte-americano, né? E cada ponto de oscilação no S&P representa um ganho ou perda de $50 por contrato. Tá? No curto prazo, tivemos uma recomendação de venda em Petrobras no preço de R$ 13,61. Preço mínimo de venda que vale a entrada fica em R$ 13,57. E o nosso stop fica em R$ 14,16. Isso representa um risco de 4,04% em cima do valor total em reais que você decidir movimentar nessa operação. Pessoal, tema de hoje, como os juros, a alteração nos juros nos Estados Unidos afeta o Brasil. Pessoal, manter a taxa básica de juros praticamente zerada, como vinha ocorrendo nos Estados Unidos, não é uma regra, não é o normal, era uma exceção na economia. Juro zero, pessoal, é algo bastante atípico. Tá? Isso serviu para recuperar a força da economia norte-americana, no cenário pós-crise ali, 2008, 2009. E a elevação da taxa de juros sinaliza uma normalização, uma volta da economia norte-americana para seu patamar normal, para a sua situação, seu cenário normal. Então, quando o Fed decidiu por elevar a taxa de juros, isso quer dizer que a economia norte-americana já vem se recuperando a um patamar normal, a um ritmo normal de crescimento. E isso pode ser considerado positivo em termos de macroeconomia, em termos de economia norte-americana. Tá? Só que isso tem também efeitos aqui na nossa economia. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, a economia vem se recuperando da crise, tá? O mercado crescendo, desemprego diminuindo, e isso aumenta os atrativos para os investidores financeiros, os investidores estrangeiros nos Estados Unidos. A inflação ainda muito fora da meta, isso pode ajudar a adiar a alta. Na verdade, a Janet Yellen, presidente do Federal Reserve, já sinalizou que essa alta vai ocorrer de maneira gradual até o fim do ano e, na verdade, para os próximos anos. O mercado já vê um consenso de até 3 altas na taxa de juros norte-americana. E aí vem a seguinte pergunta, como a alta de juros nos Estados Unidos afeta a nossa economia. Em primeiro lugar, pessoal, queria dizer que os Estados Unidos são considerados a economia mais segura do mundo.
o aumento na taxa de juros lá, ainda que pequeno, ainda que seja um aumento mínimo, tem a capacidade de tirar recursos que estão investidos em outros países e levar esse dinheiro para os Estados Unidos. E isso provoca uma evasão de capital dessas economias emergentes em direção aos Estados Unidos, provocando então a desvalorização da moeda desses países, né? E isso inclui o Brasil, a moeda do nosso país. Então, além disso, com menos dólares circulando na nossa economia, por exemplo, o real fica mais fraco e o dólar sobe, né? Então, o mundo considera os Estados Unidos uma economia livre de riscos, tá? Há uma tendência natural de que os recursos migrem para os Estados Unidos, agora que entramos em um período de alta gradual na taxa de juros norte-americana, tá? E isso provoca a evasão, a fuga de capitais em direção ao país norte-americano. Então, esperamos aí uma depreciação, na verdade já era esperado de longa data, né, essa alta que iria ocorrer a qualquer instante. Aí. Já é uma novela aí de praticamente mais de um ano, na verdade, né, o Federal Reserve vem sinalizando com bastante antecedência que iria aumentar a taxa de juros, assim que percebesse que a economia, o ritmo do crescimento norte-americano já estava em um patamar considerado saudável, considerado positivo e consistente. Então, no caso do Brasil, a preocupação é ainda maior, tá? Quando a gente fala aí da situação econômica e a nossa política interna, que ainda segue bastante perturbada, né? Cheia de incertezas, cheia de eventos ocorrendo, com a Lava Jato aí dando prosseguimento. Então, um cenário econômico e político interno extremamente conturbados, né? E aí a gente vê que a consequência imediata do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos seria o aumento dos custos para as empresas brasileiras que têm necessidade de buscar recursos no exterior para se financiar. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira consequência imediata do aumento da taxa de juros norte-americana. Vou falar de novo. Com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, em outras palavras, o custo das empresas aumenta. De quais empresas? Daquelas que possuem a necessidade de buscar recursos no exterior para financiar as suas atividades. Então, essas empresas terão de pagar mais caro para se financiar em função desse aumento da taxa de juros. E como que isso vai afetar a vida das pessoas? Na verdade, a alta dos juros nos Estados Unidos não afeta de maneira direta a vida das pessoas, mas indiretamente todos acabam sendo atingidos, né? Porque as empresas que já receberam já sofreram esse aumento no custo do financiamento de suas atividades, né, elas vão ter que repassar esses custos mais elevados de captação do dinheiro nos preços dos produtos e serviços que elas vendem, né? E isso vai chegar no consumidor de uma maneira mais cara, né? Produtos e serviços tendem a ficar mais caros. Além disso, provavelmente o dólar deve voltar a subir, né? Nós consideramos aí que a movimentação principal baseada nos fundamentos para a moeda norte-americana é de uma valorização, e em contrapartida, as moedas de países emergentes, como o Brasil, né, o real, aqui no nosso país, tendem a se desvalorizar. E aí, a gente sabe que, na verdade, o aumento na taxa de juros, olhando agora de um ângulo diferente, né, pessoal? O aumento na taxa básica de juros da economia norte-americana aumenta a atratividade dos títulos do governo nos Estados Unidos, né? Eles já são de baixíssimo risco, tá? Isso provoca também a saída de dólares do país para investimentos nos Estados Unidos.
mas a gente vê que não é uma migração total, completa, porque ainda assim o Brasil ainda paga juros altos e mantém esse capital especulativo, né? Então, consequentemente, a alta no dólar deve se refletir na inflação. Aí a gente vê também que os custos de importação e de uma série de itens da cadeia produtiva devem ser elevados. Isso tudo a gente deve observar ao longo dessa alta gradual dos juros. Aprendiz, excelente a sua pergunta. Fagundes, me explique então como isso aconteceu, aumentou os juros, mas o dólar despencou. Aprendiz, nem todas as movimentações dentro do mercado futuro, no caso o dólar, são baseadas em fundamentos. Esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Por que quando as empresas divulgam seus balanços, por exemplo, alguma empresa que divulgou um balanço mais positivo do que o esperado pelo mercado, por que quando ela abre o pregão no dia seguinte, ela pode abrir em queda? Por que isso ocorre? Provavelmente, pessoal, porque essa movimentação é uma movimentação mais especulativa do mercado e menos baseada em fundamentos, né? Existe até aquele boato, aquele jargão no mercado financeiro que diz que sobe no boato e realiza no fato. Isso pode acontecer, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que existia também uma parcela significativa do mercado que esperava uma alta mais agressiva na taxa de juros já nessa reunião do Fed. Tá? Na verdade, os juros estavam em 0,5% a 0,75% ao ano, tá? E a alta veio de 0,25 pontos percentuais, ou seja, a faixa foi para 0,75% a 1% ao ano. Existe uma parcela significativa no mercado que esperava uma alta mais agressiva já para o dia de hoje. Então é isso, pessoal. De certa forma, né, não há como prever exatamente quando o dólar se movimentará baseado puramente nos fundamentos e quando ele fará movimentações técnicas, movimentações baseadas em especulação ou realização de mercado. Tá? Então, o que a gente fala é a tendência principal. Qual é a tendência principal da modificação na taxa de juros no dólar, na bolsa, né? E isso pode pressionar positivamente a moeda norte-americana frente ao nosso real, né? E a bolsa tende, obviamente, a sofrer uma evasão de capital em direção a títulos ou ativos negociados nos Estados Unidos. Tá? Lembrando que na nossa bolsa, pessoal, 52% do capital negociado aqui é oriundo de investidores estrangeiros. Tá? Então é isso, pessoal. Nós falamos aqui sobre a alta na taxa de juros norte-americana. Vamos voltar agora para a tela de trades. Eu estou com o gráfico do dólar em aberto, tá? O dólar agora negociando em 3,1 e 27,50. Não temos nenhum day trade em aberto no momento. O índice futuro negociando em 66.750 agora, com alta de 2,08% no dia, ao passo que o dólar, em contrapartida, está com a queda de 1,76% em relação ao fechamento anterior. No curto prazo, infelizmente, Petrobras acionou o nosso stop. A gente preferiu encerrar a operação ao invés de correr o risco de assumir um prejuízo ainda maior. Sula 11 segue em tendência de alta para o curto prazo.
Pessoal, o dólar segue operando até às 18 horas, tá? Pergunta aí do nosso colega no chat Botelho. O horário de negociação do dólar continua até às 18 horas, próximo das 18 horas. Não vemos entrada no dólar nesse momento. No gráfico de 5 minutos, ele vem distante de suporte e resistência, testando a média de 9 períodos, mas ainda distante. E o índice futuro, distante de suporte e resistência também, tá? Vem fazendo um candle de indefinição após esse candle de baixa, que foi um recuo da alta mais expressiva dos últimos candles de 5 minutos. Então a gente ainda vê uma indefinição de mercado, a gente não consegue capturar nenhuma tendência clara, direcional, para possivelmente ver um trade. Tá? Por enquanto a gente fica de fora observando o cenário técnico. Pessoal, 16h25 agora, nós estamos nos aproximando do comentário de encerramento, tá? 16h30, por volta de 16h30 teremos o comentário de encerramento do pregão de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos, mais um dia aí de oportunidades, um dia bastante importante para o mercado financeiro, para o mercado global, né? Com a decisão do Fed, o Banco Central norte-americano, de elevar em 25 ponto percentual as taxas de juros norte-americanas. Eu sou Yuri Fagundes, estou à disposição, assim como nossa equipe, de vocês, tá? Tirar dúvidas aí no chat público, pode também enviar sua dúvida de modo particular no nosso chat privado com um de nossos analistas, né? Diariamente a gente está aí desde as 9 da manhã abrindo o pregão com vocês em busca de oportunidades de investimento lucrativo no mercado de renda variável, que proporciona sempre, né, pessoal, uma oportunidade de ganho muito maior que qualquer título de renda fixa. Tá? O mercado de renda variável, que é um mercado de risco, ele tem esse prêmio pelo risco. Né? Quando você assume um título em carteira, você adquire um título em carteira, quanto maior o risco atrelado a esse título, maior deve ser o prêmio pelo risco. E no mercado de renda variável, nós vemos que o potencial de lucros, de ganhos, é ilimitado, mas a gente sempre opera com disciplina, pé no chão, limitando o nosso prejuízo quando a operação dá errado, e isso não quer dizer que a análise técnica não é consistente. Tá? Ela sempre obedece o manejo de risco, obedece uma coerência de estratégia. É isso aí. Legal, pessoal. Então vou ficando por aqui, 16h27 agora. Daqui a alguns minutinhos teremos o nosso comentário de encerramento. Um abraço a todos, fiquem ligados.